Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. E aí? Tudo bem? Aproveitaram aí um tempinho para descansar ou para colocar matéria em dia, né? Importante esse momento. Agora a gente retorna, continuando o assunto que a gente estava vendo, que era a parte de ácidos, né? Nós começamos essa parte dos compostos inorgânicos. Então, o que nós temos aqui de teoria? O que a gente vai ver hoje para finalizar a apostila 2, as aulas 34 e 35. Não vamos finalizar ácidos, mas para poder finalizar essas duas aulas e vocês fazerem os exercícios. Então, nós vimos nomenclatura de ácidos que possuem oxigênio, são chamados de oxiácidos. E vimos nomenclatura de hidrácidos, que não possuem oxigênio. Hidrácidos terminam em hídrico. Ácido clorídrico, esse aqui é o ácido cianídrico, sulfídrico, fluorídrico. Sempre que não tiver oxigênio é colocar o hídrico. Cuidado com o enxofre, que a gente não fala enxofídrico, a gente fala sulfídrico. E esse HCN que é diferente, né? Que é o cianídrico. Com oxigênio a gente tem uma frasezinha. Eu vou, na hora que a gente for trabalhar os exercícios, porque eu vou dividir em dois vídeos. Um vídeo de teoria, para a gente finalizar agora a parte de ácidos dessa aula, e um vídeo de resolução de exercícios. No vídeo de resolução de exercícios, aí eu lembro com vocês, tá? Essa parte de nomenclatura. Então, o que a gente viu? A gente viu a nomenclatura, nós vimos a classificação dos ácidos, então a gente pode classificar em hidrácidos, que não têm oxigênio, ou oxiácidos, que têm oxigênios. Podemos classificar em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, que é a quantidade de hidrogênio que sai como H+. Normalmente, por que H+? Porque um ácido, ele tem por definição um composto que em água libera H+. É lógico que se está liberando algo positivo, vai estar liberando alguém negativo, que é quem está ligado junto com ele. Então, HCl em água, H+ e Cl-. Esse aqui é de aquoso, né? Isso é chamado de ionização. HCN libera o H+. O que estava ligado junto? CN. Tudo isso fica CN-, aquoso. H2S, tem dois hidrogênios ionizáveis, libera 2H+, e o S com carga -2. A gente fez isso no nosso último vídeo. Essa quantidade de hidrogênios ionizáveis, a gente classifica o ácido em monoácido, um só, diácido, 2 hidrogênios ionizáveis, triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis, tetrácido, 4 hidrogênios ionizáveis. Aí eu coloquei no roteiro de vocês que tem dois ácidos inorgânicos, que é o que a gente trabalha no primeiro colegial, que são exceções. O que você olha de hidrogênio na fórmula não é a quantidade que sai como H+. Por que isso acontece? Porque química trabalha com experimentos, não é o que eu quero. Eu não olho para a cara do ácido e falo assim, você tem cara que vai liberar um H+, você tem cara que vai liberar 2. A química trabalha com experimentos e depois a gente explica. Por enquanto, vocês vão trabalhar com a ideia do quê? O ácido libera H+, e esses dois ácidos, que na hora que eu for fazer exercício eu lembro, mas eu coloquei no roteiro de vocês, tá? No anterior a esse, que é o H3PO3 e o H3PO2. O H3PO3 só tem 2 hidrogênios ionizáveis, o H3PO2 só tem 1, tá? Que são exceções. Na teoria, a gente explica assim, o hidrogênio é ionizável quando ele está ligado no oxigênio direto, e para esses dois ácidos eles não estão. Na hora que o químico foi analisar a fórmula estrutural, a gente viu, tá, que dos hidrogênios que tem na fórmula, nem todos estão ligados no oxigênio. Isso eu vou falar quando eu for fazer exercícios, eu comento um pouquinho disso, tá? Agora, a gente vai trabalhar a parte de força de ácidos. Então, a força de um ácido está relacionada com a capacidade dele de liberar H+. Tudo está relacionado com isso, né? Quanto maior for essa capacidade, o que seria essa capacidade? Seria uma facilidade. Mais forte é o ácido. Isso aqui também tem a ver com condução de corrente elétrica em água.
Um ácido conduz corrente elétrica em água porque ele forma íons. Sempre que tiver íons, vai ter condução de corrente elétrica, tá? E quando mais íons forma, mais forte é o ácido, mais conduz corrente elétrica, né? Então, normalmente aparece um exercício que tem uma lâmpada que acende. Qual é a lâmpada que vai ter um brilho mais intenso? Se eu estiver comparando ácidos, aquele ácido que foi mais forte. Ah, essa é a ideia. Então, quando eu analiso a força de ácidos, tem duas maneiras para analisar. Ou o exercício te dá o chamado grau de ionização para você analisar. Ou ele cobra de você regrinhas, tá? Que eu vou ensinar também. Então, o que seria o grau de ionização? Seria a porcentagem das moléculas do ácido que, quando eu coloco em água, consegue se transformar em íons. É uma porcentagem. Quanto maior for essa porcentagem, mais forte é o ácido. Então, por exemplo, o HCl. O HCl é um ácido muito forte, é o ácido que a gente tem no estômago, né? O ácido clorídrico. A cada 100 moléculas que eu dissolvo do HCl, 92 conseguem ionizar. É uma quantidade grande, tá? Se eu pegar o HCN, coitado, a cada 100 moléculas que eu coloco, uma no máximo consegue se transformar nos íons. Então, comparando, o ácido clorídrico é mais forte que o HCN, por quê? Porque eu tenho mais moléculas que conseguem se transformar em íons, que conseguem ionizar. E aí, como que a gente sabe disso olhando os valores? Você não vai ficar decorando valor, você tem que saber olhar. A gente considera como sendo um ácido forte quando ele consegue se transformar, mais de 50% das moléculas que eu coloco conseguem se transformar em íons, né? Em íons. Engasguei, tá? Ai, Elise, mas eu vou ter que decorar o valor? Não. Saber a ideia. Que nem aqui, por exemplo, o ácido clorídrico tem 92% de grau de ionização. Eu nem vou colocar para vocês não acharem que vocês têm que decorar, tá? Isso quando o exercício fornece os valores. Eu gosto de estudar os extremos, tá? Então, eu gosto de estudar ácidos fortes, é quando eu tenho um grau de ionização, o símbolo é alfa, tá, gente? Que a gente usa aqui não é 2, é alfa. Vou no extremo. Ou o ácido é forte ou o ácido é fraco. O ácido é fraco quando ele tem menos de 5% ionizados. Então, por exemplo, o ácido que tem no vinagre é um ácido acético, não é um ácido inorgânico. Ele é orgânico, a gente vai aprender ele o ano que vem, mas ele aparece muito, tá? Ele é um ácido fraco. De 100 moléculas que eu coloco dele em água para dissolver, apenas 3 conseguem se transformar em íons. Todas dissolvem, mas apenas 3 de 100 se transformam em íons. Então, a gente fala que a porcentagem é de 3%, tá? É considerado um ácido fraco. Tô dando exemplos de dia a dia. Esse ácido aqui também é fraco. Ele é menor que 5%. Aqui é maior que 50%. Quanto maior, mais forte é. E o ácido é considerado moderado se o alfa ficar entre esses valores, entre 5 e 50. Tá? Um exemplo aqui é o HF. O HF, que é usado para fazer gravação em vidro, sabe aquela escrita do chassi do carro? É feito com HF, ácido fluorídrico. Ele é considerado um ácido moderado. Seu grau de ionização está entre 5 e 50. Não precisa saber o valor, tá? Mas caso ele te dê, você consegue comparar. Essa é uma maneira. Outra maneira são as regrinhas, que aí, gente, é interessante que vocês realmente saibam, porque elas costumam aparecer, tá? As regrinhas dos ácidos. Eu preciso pegar aqui para apagar a luzinha que eu esqueci. Já volto um segundo, tá, gente? Ops, voltei. Então, estamos dentro da força de ácidos, tá? Gente, saudade de dar aula, né? Presencial, eu com essa câmera aqui que para o vídeo no meio. Esqueço aqui, tem que ir lá buscar. Eu falando sozinha, né? Daqui a pouco os cachorros começam a falar junto comigo. Então, aqui, ó. Outra maneira de eu analisar se um ácido é forte, moderado ou fraco é sabendo regrinhas, tá?
regras. Que cai também, tá? Pelo menos para os principais. Então, como que é a regrinha? Para os hidrácidos, que são ácidos sem oxigênio. Só tem 3 que são fortes. Só 3. HCl, HBr e HI. São os únicos que são fortes. Tá? E o mais importante desse é o ácido clorídrico, que é o que a gente tem no estômago. O que significa que os 3 são fortes? Que os 3 têm um grau de ionização maior que 50%. Ai, quanto, Arlis? Não importa. Essa é a ideia. Eles têm maior que 50%. HCl, HBr e HI são os únicos que são fortes. Dos hidrácidos, os importantes, tá? Que vocês precisam saber. O HF é o único moderado. Moderado. E o restante é fraco. Restante. H2S, que tem cheiro de ovo podre. HCN, que é extremamente tóxico. Ser tóxico não tem relação com ser forte. Ser tóxico significa que a interação com o nosso organismo nos prejudica. Ser forte significa que quando eu coloco em água, libera bastante H+, tá? Então, aqui é fraco. Ácido cianídrico, ácido sulfídrico. Esses são os principais que a gente estudou, né? Agora, dos oxiácidos, tudo isso que eu tô falando tem lá no roteiro, gente, que eu faço com carinho para vocês lerem, tá? Aquele roteiro é como se fosse a lousa que eu tô montando para vocês. Tá? Aí vocês leem o roteiro e assistem a aula, que fica mais fácil. Dos oxiácidos, você vai ter o hidrogênio e você vai ter o oxigênio. O que vai mudar vai ser o átomo que tá aqui no meio, certo? Então, que regrinha que você vai fazer? Aqui tem uma quantidade de hidrogênios, aqui tem a quantidade de oxigênios. Você vai pegar a quantidade de oxigênios e subtrair do hidrogênio, se for maior ou igual a 2, é forte. Quanto maior a diferença, mais forte. Então, por exemplo, quero comparar o HClO4 com H2SO4. Ambos são oxiácidos. Número de oxigênios, 4 menos número de hidrogênios, 1. 4 menos 1, 3, considerado forte. Por quê? Porque maior que 2, maior ou igual a 2 é forte. Pega aqui por o ácido sulfúrico, 4 menos 2, 4 menos 2 dá 2. Aqui, vou fazer a conta, 4 menos 1 dá 3. Ambos são considerados fortes. Quem é mais forte? O HClO4. Por quê? Porque a diferença aqui, 3, é maior que a diferença aqui de 2. Ai, Arleise, eu conversando comigo mesmo, né? Ai, Arleise, e se der o mesmo valor? Vamos lá, ácido nítrico. Tá? Tudo isso tá lá naquela frase que eu passei do Clóvis, né? Tá? 3 menos 1. 3 menos 1, quantidade de oxigênios dos hidrogênios ionizáveis, igual a 2. O ácido nítrico com o ácido sulfúrico deu o mesmo valor. Olhando essa regrinha, eu só consigo saber se é forte. Não consigo saber quem é mais forte. Agora, se eu tivesse o grau de ionização, eu conseguiria saber. Essa regrinha aqui só dá para você saber que é forte, não quanto mais forte, caso empata, né? Se um tiver um valor maior que o outro, o maior valor é o mais forte. O que mais? Se você fizer a diferença e der 1 igual a 1, ele é considerado moderado, certo? Exemplo, H3PO4, ácido fosfórico, também está lá na frasezinha. 4 menos 3, 1, considerado moderado, tá? Só que aqui, gente, tem uma exceção mega absurdamente importante, porque cai muito no vestibular, eles cobram muito de vocês, tá? Que é, deixa eu apagar aqui, o ácido carbônico, coloquei lá no roteiro, tá? H2CO3,
Se você for fazer essa regrinha, 3 menos 2 vai dar 1, certo? Você vai achar que é moderado, mas ele não é, tá? Ele é fraco. Exceção. É exceção, tá? E é uma exceção que cobra. Quando é exceção que não cobra, gente, eu não fico falando pra vocês, tem que guardar. Aí eu detestava ficar decorando essas coisas. Mas o ácido carbônico é importante porque ele tem na água com gás, tem refrigerante com gás, tem na chuva. E ele é considerado fraco. Por que que isso acontece? Porque ele se transforma em gás carbônico e água, então ele não fica na solução. É uma substância que a gente fala que ela se transforma em outra substância. Então, por isso que ele não é considerado moderado, como deveria ser pela regrinha, tá? E o final, quando a diferença for igual a zero, B menos A igual a zero, é considerado fraco. Então, aqui, por exemplo, lá na frase, nossa, tem o H3BO3. 3 menos 3 dá 0, portanto, é considerado fraco, tá? Sempre a quantidade de oxigênios com os hidrogênios que você subtrai. Isso é o que vocês precisam saber. E a ideia de ser mais forte, ter mais íons. Ter mais íons em água, maior a condução de corrente elétrica. Essa sequência aqui, tá? Existem aquelas exceções, deixa eu comentar a respeito com vocês, não costuma cair, tá? Não costuma. Aqui, ó, essa cai, tá? Mas eu vou comentar, gente, porque às vezes se expressa na faculdade particular, dependendo da faculdade particular, pode ser que apareça, tá? Então, aqui, ó. O que que eu falei para vocês da exceção do H3? Aqui. H3PO3, H3PO2, tá? Essas duas aqui caiu. Sempre cai, né, gente? Tá? Vou pegar um outro exemplo aqui também. O H3PO4. Esse daqui tá lá na frase do Clovis, não é exceção. Então, eu tenho aqui 3 hidrogênios ionizáveis. Aqui é a exceção. Desses 3 que eu tenho na fórmula, 2 são ionizáveis. Esse é o fosfórico, esse é o fosforoso. Desses 3, apenas um é ionizável. Isso a gente observa no laboratório, tá? O que eu falei aquela hora que eu só falei? O químico percebeu que quando o hidrogênio do ácido, que tem oxigênio, sai como H+, é porque ele está ligado no oxigênio. Então, dessa fórmula aqui, vocês não vão precisar saber montar a fórmula, só saber a teoria. Dessa fórmula aqui, os 3 estão ligados, fazendo ligação química com o oxigênio. Dessa fórmula aqui, 2 estão ligados no oxigênio. Elise, mas tem 3. De 3, se 2 estão ligados no oxigênio, o outro está ligado no átomo do meio, no P. Vai precisar montar a fórmula? Não, tá? E aqui, desses 3, só um está ligado no oxigênio. Os outros 2 estão ligados no P. Essa é a teoria. O que muda aqui? Caso aqui apareça força. Quando você faz a subtração, é a quantidade de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, aqui, ó, 4 menos 3 dá igual a 1. 3 não é 3 menos 3, porque o número de hidrogênios que sai como H+ aqui são 2. Só tem essas duas exceções, tá? Dos ácidos inorgânicos. 3 menos 2 vai dar uma diferença de 1, certo? E aqui, não é 2 menos 3, até seria estranho. É 2 menos 1, que aqui vai me dar uma diferença também de 1. Então, os 3 são considerados moderados. A diferença de 1 e 1. Tá certo, gente? Então, agora vocês vão assistir o vídeo da resolução dos exercícios, tá? Pra gente finalizar essa aula, então, tá bom? Um beijo pra vocês, uma boa semana, gente. Saudade, viu?